Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é terça dos mistérios e civilizações. Olá, a civilização do Vale do Indo, também chamada de civilização Harapianá, é uma das mais antigas e intrigantes da história da humanidade, florescendo durante a Idade do Bronze, entre aproximadamente 3.300 a.C. e 1.300 a.C., com seu auge entre 2.600 a.C. e 1.900 a.C. Essa civilização se desenvolveu no noroeste do subcontinente indiano, abrangendo o que hoje é o Paquistão, no noroeste da Índia, com uma área de influência que se estendia por cerca de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. A civilização do Vale do Indo se concentrou ao longo do rio Indo e seus afluentes, em uma região que hoje inclui a província de Sindh e o Punjab, no Paquistão, além de partes de Gujarat, Rajastão e Haryana, na Índia. Seus principais centros urbanos eram Harappa, no Punjab, e Mohenjo-Daro, no Sindh, ambos no Paquistão. Outros sítios importantes incluíam Dholavira, no Gujarat, total, também em Gujarat e Kalibangan, no Rajastão. A civilização se estendia desde o sopé do Himalaia até o Mar Arábico, com postos avançados tão distantes quanto o Afeganistão e o oeste da Índia. A região era dominada por uma planície aluvial fértil, beneficiada pelas cheias sazonais do rio Indo, que depositavam sedimentos ricos em nutrientes ideais para a agricultura. Havia também rios sazonais, como o extinto rio Ghaggar-Hakra, que muitos estudiosos associavam ao mítico rio Sarasvati, mencionado nos textos védicos. A paisagem variava de áreas aluviais a desertos semiáridos, como o deserto de Thar, e incluía florestas de monção com árvores como acácia e tamarindo, que forneciam madeira para construção e combustível. Na época, o clima era mais úmido do que hoje, com monções mais intensas e regulares, o que favorecia a agricultura. Estudos paleoclimáticos indicam que entre 3000 a.C. e 2000 a.C., a região recebia chuvas abundantes, mas por volta de 2000 a.C., o clima começou a se tornar mais seco, o que pode ter contribuído para o declínio da civilização. A presença de rios e a fertilidade do solo permitiam o cultivo de uma variedade de plantas, mas também havia desafios, como inundações sazonais e, mais tarde, a desertificação progressiva, que alterou a paisagem e os recursos disponíveis. Essa civilização no Vale do Indo é dividida em 3 grandes fases. A fase inicial, de 3.300 a.C. a 2.600 a.C., marcada pelo surgimento de pequenas comunidades agrícolas e o início da urbanização. Sítios como Merkra, no Baluquistão, mostram os primeiros sinais de domesticação de plantas e animais, com evidências de cultivo e criação de gado. Na fase madura, de 2.600 a.C. a 1.900 a.C., o auge da civilização com o florescimento de grandes cidades como Harappa e Mohenjo-Daro, conhecidas por seu planejamento urbano avançado e sua sofisticação cultural. Na fase tardia, 1900 a.C. a 1300 a.C., declínio gradual, com o abandono de grandes centros urbanos e a migração para áreas rurais ou para o leste, em direção ao Vale do Ganges, onde culturas posteriores começaram a surgir. Uma das características mais impressionantes da civilização Harapianá é o planejamento urbano. Cidades como Mohenjo-Daro e Harappa eram organizadas em um sistema de grade,
com ruas retas e largas, dispostas em ângulos retos, algo extremamente avançado para a época. As cidades eram divididas em duas partes principais: a cidadela, uma área elevada que provavelmente abrigava edifícios administrativos ou religiosos, e a cidade baixa, onde vivia a maior parte da população. As casas eram feitas de tijolos de barro cozido, padronizados em proporções específicas, geralmente 4, 2, 1, o que demonstra um alto grau de organização e padronização. Muitas casas tinham 2 andares, pátios internos e até banheiros com sistemas de drenagem, conectados a uma rede de esgoto subterrânea, algo notável para a época. Em Mohenjo-Daro foi encontrado o Grande Banho, uma estrutura retangular com degraus e um sistema de impermeabilização, possivelmente usado para rituais de purificação. A preocupação com a higiene é evidente, e alguns estudiosos acreditam que os Harapianos conheciam práticas medicinais básicas, como o uso de ervas, embora não haja registros diretos. Os Harapianos eram extremamente avançados em termos de tecnologia para a Idade do Bronze. Eles dominavam a metalurgia, trabalhando com cobre, bronze e chumbo, e até pequenas quantidades de ouro e prata. Ferramentas como lâminas, anzóis e agulhas eram feitas de bronze, enquanto o cobre era usado para utensílios domésticos. Curiosamente, o ferro não era utilizado, o que diferencia essa civilização de culturas posteriores na região. Eles também eram mestres na produção de cerâmica, usando tornos para criar vasos com acabamentos finos. Muitas cerâmicas eram decoradas com padrões geométricos ou figuras de animais, como pavões e peixes pintados em vermelho e preto. Outra inovação foi a fabricação de tijolos cozidos, que eram mais duráveis que os tijolos de barro secos ao sol, usados por outras civilizações contemporâneas. Esses tijolos eram tão bem feitos que muitos ainda estão intactos por milênios. Os Harapianos também desenvolveram técnicas avançadas de joalheria. Em sítios como Januduro, foram encontradas oficinas especializadas na produção de contas de cornalina, um tipo de pedra semipreciosa. Eles usavam brocas manuais para perfurar essas contas e as aqueciam para criar padrões brancos, uma técnica chamada cornalina branqueada, que era muito valorizada no comércio com a Mesopotâmia. Sua sociedade parece ter sido relativamente igualitária, pelo menos em comparação com outras civilizações contemporâneas, como o Egito ou a Mesopotâmia. Não há evidências de grandes palácios ou tumbas monumentais que sugiram uma elite dominante, embora a cidadela indique algum tipo de autoridade central. A ausência de armas em grande quantidade também sugere que a civilização era pacífica, com poucos sinais de conflitos ou guerras. Havia uma clara divisão de trabalho. Arqueólogos identificaram áreas específicas em cidades como Januduro e Lotala, que funcionavam como centros de produção artesanal. Havia oleiros, ferreiros, tecelões, joalheiros e carpinteiros, cada um com sua especialidade. A padronização de pesos, medidas e tijolos sugere a existência de uma autoridade central que coordenava essas atividades, possivelmente um conselho de líderes ou uma elite administrativa. Alguns estudiosos sugerem que a sociedade era organizada em clãs ou comunidades baseadas em ocupações, com líderes locais supervisionando o comércio e a produção. As mulheres provavelmente desempenhavam papéis importantes na sociedade. A presença de estatuetas de deusas e a abundância de ornamentos femininos sugerem que elas tinham um status social significativo, talvez participando de rituais ou da produção de tecidos, uma atividade essencial para a economia. Os Harapianos tinham uma escrita própria, conhecida como escrita Harapianá, composta por cerca de 400 símbolos. Infelizmente, ela ainda não foi decifrada, o que limita nosso entendimento sobre a sua língua e administração.
A escrita aparece em selos, tabletes e cerâmicas, muitas vezes acompanhada de animais como unicórnios, touros e elefantes. A religião Harapianá é enigmática, mas há indícios de práticas espirituais. Selos mostram figuras em posturas de meditação, possivelmente um precursor da yoga, e uma figura conhecida como Proto-Shiva, um homem sentado com chifres, cercado por animais que pode indicar uma divindade ligada à fertilidade ou à natureza. Havia também oculta uma possível deusa-mãe, representada em estatuetas de terracota e evidências de rituais envolvendo fogo e água. Suas práticas funerárias variavam, mas a mais comum era o enterro. Em sítios como Harapá e Kalibangan foram encontrados cemitérios com sepulturas retangulares, onde os corpos eram colocados em posição esticada, geralmente com a cabeça voltada para o norte. Os mortos eram enterrados com bens pessoais, como vasos de cerâmica, joias e, em alguns casos, espelhos de bronze, que pode indicar uma crença na vida após a morte. Em Lotal e Rakhigarhi há evidências de cremação, sugerindo que diferentes comunidades tinham tradições distintas. Alguns túmulos continham apenas bens simbólicos, sem restos humanos, o que pode indicar enterros cerimoniais ou memoriais. Em Kalimbangan foi descoberto um local com altares de fogo e ossos de animais, possivelmente associados a sacrifícios rituais. A presença de amuletos e figuras de terracota em forma de pássaros pode indicar uma crença em espíritos ou na conexão entre mundos dos vivos e dos mortos. A orientação dos corpos para o norte pode estar ligada a uma cosmologia que associava essa direção a algo sagrado ou celestial. A base da economia harapiana era a agricultura. Eles cultivavam trigo, cevada, ervilhas, lentilhas, grão de bico e algodão, sendo uma das primeiras civilizações a domesticar o algodão para a produção de tecidos. Também plantavam tâmaras, melões e sésamo. A pecuária era igualmente importante, com a criação de bovinos, ovelhas, cabras, porcos e até elefantes e camelos em algumas regiões. A pesca era comum em áreas próximas ao Mar Arábico, como em Lotal, que tinha um porto. A alimentação era variada e incluía pão feito de trigo e cevada, mingaus, vegetais cozidos e carne, especialmente de gado. Eles também consumiam laticínios como leite e ogê, manteiga clarificada. Utensílios de cozinha como panelas de cerâmica e pedras de moagem foram encontrados em grande quantidade, indicando uma dieta rica e diversificada. Os harapianos eram grandes comerciantes, mantendo contatos com outras civilizações, como a Mesopotâmia. Selos harapianos foram encontrados no Golfo Pérsico, e há registros mesopotâmicos que mencionam um lugar chamado Meluhha, que muitos acreditam ser o Vale do Indo. Eles exportavam algodão, madeira, marfim, pedras semi-preciosas como a cornalina e o lápis-lazuli, e importavam metais como cobre e estanho. O porto de Lotal, com sua doca artificial, era um centro de comércio marítimo. A economia era baseada em um sistema de pesos e medidas padronizado, com cubos de pedra usados para pesar mercadorias. Isso mostra um alto grau de organização e controle comercial. Eles também interagiam com culturas pastoris das estepes da Ásia Central, também interagiam com culturas pastoris como os povos da cultura Bactria Marjana, BMAC, que viviam no atual Turcomenistão e Uzbequistão. Essa interação pode ter introduzido novos elementos culturais, como o uso de cavalos, que começaram a aparecer na região no final da fase harapiana. No subcontinente indiano, os harapianos coexistiam com comunidades neolíticas, como as do sul da Índia, que produziam cerâmicas distintas e tinham uma economia baseada na caça e na coleta.
harapianos não viviam isolados. Além do comércio com a Mesopotâmia, eles tinham contatos com outras regiões. Sítios no Afeganistão, como Chordokai, eram postos avançados harapianos, usados para acessar recursos como lápis-lazuli. No oeste, em Omã, foram encontrados artefatos harapianos, indicando comércio marítimo através do mar Arábico. Essa diversidade cultural mostra que o Vale do Indo era um ponto de convergência de diferentes tradições, conectando o subcontinente indiano ao mundo mais amplo. Embora não tenhamos registros diretos da aparência física dos harapianos, estatuetas e selos nos dão algumas pistas. A famosa estatueta do sacerdote-rei de Mohenjo-daro mostra um homem com barba, cabelo penteado para trás e uma faixa na cabeça, vestindo uma túnica com padrões de trevo. Outra estatueta, a dançarina de Mohenjo-daro, retrata uma mulher esguia, nua, com pulseiras e um colar, sugerindo que joias eram comuns. As roupas eram provavelmente feitas de algodão, e os harapianos usavam túnicas, xales e saias. As mulheres usavam muitos ornamentos, como colares, brincos, pulseiras e tornozeleiras, feitas de ouro, prata, conchas e pedras semi-preciosas. Os homens também usavam joias, e barbas bem aparadas eram comuns, indicando um cuidado com a aparência. A arte harapiana era funcional, mas também revelava um senso estético apurado. Além das estatuetas mencionadas, eles produziam pequenas esculturas de terracota, representando animais, como touros, rinocerontes e macacos, muitas vezes com detalhes realistas. Essas figuras podem ter sido usadas como brinquedos ou objetos rituais. Carrinhos de brinquedo com rodas, feitas de terracota, foram encontrados em grande quantidade, indicando que as crianças harapianas tinham uma infância lúdica. Os selos harapianos são uma das formas de arte mais emblemáticas. Feitas de esteatita, pedra-sabão, eles eram gravados com imagens de animais, figuras humanas e símbolos da escrita harapiana. Muitos selos tinham um pequeno orifício, sugerindo que eram usados como amuletos ou pendurados em cordões. Um selo famoso mostra uma figura sentada em um trono, com um touro e um rinoceronte, o que podia indicar uma cena mitológica ou cerimonial. Já na música e a dança também parecem ter sido parte da cultura. Além da estatueta da dançarina, foram encontrados apitos de terracota, pequenos tambores, sugerindo que instrumentos musicais eram usados em celebrações ou rituais. Dados de 6 lados, muito semelhantes aos modernos, foram encontrados em Harapá, indicando que jogos de tabuleiro eram populares. Um tabuleiro gravado em pedra, com quadrados e triângulos, foi descoberto em Lotalo, reforçando a ideia de que o lazer era valorizado. Por volta de 1900 a.C., a civilização do Vale do Indo começou a declinar. As causas são debatidas, mas incluem mudanças climáticas, como a de possíveis desastres naturais, como inundações ou terremotos. Há também teorias de colapso econômico-social, mas não há evidências de invasões em larga escala, como se pensava anteriormente. Com o declínio, as grandes cidades foram abandonadas e a população migrou para as áreas rurais ou para o leste, em direção ao Vale do Ganges, onde culturas posteriores, como as da Idade do Ferro indiana, começaram a surgir. Apesar de seu desaparecimento, o legado harapiano é imenso. Eles influenciaram práticas agrícolas, urbanas e comerciais, que perduraram no subcontinente indiano. Elementos de sua cultura, como o uso de selos e o culto a deusas, podem ter ecoado nas tradições hindus posteriores. A civilização do Vale do Indo foi descoberta no início do século XX, quando arqueólogos britânicos como John Marshall começaram a escavar Harappa e Mohenjo-daro na década de 1920. Inicialmente, pensava-se que essas cidades eram parte de uma civilização posterior, mas datações por radiocarbono confirmaram sua antiguidade, colocando-as no mesmo patamar do Egito Antigo e da Mesopotâmia. Desde então,
Mais de 1000 sítios harapianos foram identificados, embora apenas uma pequena fração tenha sido escavada. Sítios como Hakkari, na Índia, revelaram-se maiores que Mohenjo-daro, sugerindo que ainda há muito a descobrir. A descoberta da civilização mudou nossa compreensão da história do subcontinente indiano, mostrando que ele abrigava uma das primeiras sociedades urbanas do mundo. Hoje, a civilização do Vale do Indo é um símbolo de orgulho cultural no Paquistão e na Índia, mas também enfrenta desafios. Muitos sítios estão ameaçados por urbanização, agricultura e mudanças climáticas. Mohenjo-daro, por exemplo, sofre com a erosão causada pela salinidade do solo e inundações. Esforços de preservação liderados pela Unesco, que declarou Mohenjo-daro Patrimônio Mundial em 1980, buscam proteger esse legado. Agora, algumas curiosidades e mistérios. Selos mostram imagens de rinocerontes e elefantes que habitavam a região na época, mas também de um animal mítico, o unicórnio, que pode ter sido uma representação estilizada de um touro visto de lá. Além dos dados e tabuleiros, a presença de carrinhos de brinquedos sugere que as crianças tinham acesso às atividades recreativas, algo que humaniza essa civilização antiga. A escrita harapiana, com seus 400 símbolos, permanece um dos maiores mistérios da arqueologia. Sem uma pedra de roseta para ajudar na tradução, não sabemos que língua eles falavam, ou o que os seus textos dizem. A civilização do Vale do Indo nos deixa com mais perguntas do que respostas, mas sua sofisticação e organização continuam a impressionar. Sua escrita indecifrada, sua aparente falta de conflitos e sua capacidade de coordenar uma sociedade tão vasta, sem sinais claros de monarquia, são mistérios que ainda desafiam nossa compreensão. Essa civilização nos mostra que há mais de 4.500 anos, os povos do subcontinente indiano já construíam uma sociedade complexa, inovadora e conectada ao mundo ao seu redor, deixando um legado que ecoa até hoje. E se você chegou até aqui, por favor, curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.